RCP Notícias. Sete da manhã, vamos para o primeiro jornal. Muito bom dia. O futuro dos programas governamentais de apoio ao ensino superior é uma das questões analisadas quinta-feira passada no encontro entre as instituições privadas e o Ministro da Educação. O Estado deve desenvolver políticas e aprovar leis que incentivem as empresas a albergar os seus dados em Cabo Verde em nome da soberania digital do país. A proposta é reiterada pelo engenheiro Hélio Sanches, atual administrador executivo da Unitel, e vem a propósito da paralisação dos autocarros da Sol Atlântico ocorrida na semana passada. Os participantes do ateliê de interpretação do Museu da Resistência do Campo de Concentração do Tarrafal, que tem início amanhã, já se encontram todos na cidade da Praia. Conectar, capacitar e inspirar é o lema do mês da juventude, que está a começar no bairro Eugênio Lima, cidade da Praia. A presidente da Associação Comunitária diz-nos que o programa é desenvolvido durante 3 semanas. O Festival Baía das Gatas deve passar a realizar-se na primeira semana de agosto de forma regular, uma mudança anunciada ontem à noite pela organização e que tem em conta as alterações climáticas. Uma empresa próxima do presidente americano Donald Trump prepara-se para entrar sem autorização na Groenlândia. Linhas de força do primeiro jornal, com edição e apresentação do Júlio Vera Cruz Martins. A técnica é com a Mira Cardoso e o Nelson Neves. Bom dia. Votos renovados de bom dia, novos ataques já confirmados pela Rússia, ataques da Ucrânia a várias localidades da Rússia, no total 450 drones disparados hoje de madrugada. O futuro dos programas de apoio ao ensino superior é uma das questões analisadas quinta-feira passada no encontro entre as instituições privadas e o Ministro da Educação, Formação Profissional, Ensino Superior, Ciência e Inovação. Em concreto, o Programa Extraordinário de Apoio Pontual destinado a estudantes com dívidas de propinas nas instituições de ensino superior, em que o Estado, através da FICAS, assume 70%, as instituições 20% e o estudante finalista paga 10%. Lançado no ano letivo 2018-2019, o pacote subsiste por força da resolução do Conselho de Ministros de 25 de julho do ano passado, que autoriza as finanças a reforçar o orçamento da FICAS com um montante suplementar de 50 mil contos. Outra questão suscitada no encontro é se o Governo vai manter nos mesmos moldes o programa de apoio à formação, à reforma educativa prioritária em Cabo Verde, que financia a formação de monitores do pré-escolar, e o Estado entra com 60% do valor das propinas. Os gestores do ensino superior privado, contactados pelo primeiro jornal, preferem prestar declarações só depois dos esclarecimentos do Ministro Arnaldo de Brito, que devem ser transmitidos esta semana aos interessados, tal como vai ser conhecido o nome do Diretor-Geral do Ensino Superior, Ciência e Inovação e a posse da nova administração da FICAS, cuja nomeação está publicada no Boletim Oficial de sexta-feira. O Estado deve desenvolver políticas e aprovar leis que incentivem as empresas a albergar os seus dados em Cabo Verde em nome da soberania digital do país. A proposta é reiterada pelo engenheiro Hélio Sanches, atual administrador executivo da Unitel, e vem a propósito da paralisação dos autocarros da Sol Atlântico ocorrida na semana passada. A Sol Atlântico contratou um pacote de dados normal, que um cliente normal em Cabo Verde tem, e esse pacote de dados naturalmente tem determinadas características. Uma delas é que não tem um IP fixo. Nenhum operador do mundo utiliza IPs fixos para pacotes de dados normais. Ora, só a Atlântico optou por comprar pacotes normais, apesar dos nossos comerciais terem sugerido, para a natureza do seu serviço, comprassem um pacote específico que lhe desse as características do IP fixo, optaram por não o fazer. Portanto, obviamente, foi isto é que originou o problema. Efetivamente, a Sol Atlântico tem uma base de dados fora do país, não é? E, naturalmente, também está vulnerável para caso haja algum problema no tráfego internacional,
obviamente pôr em causa o seu negócio. Hélio Varela e não Sanches, pedimos desculpas. Hélio Varela defende que os dados dos serviços críticos, incluindo os de transporte, devem estar alojados em Cabo Verde e aí o Estado tem um papel de primeiro plano. O Estado deve ter políticas que incentivam as empresas a guardar os dados, não é? E o Estado deve ter leis que definem que a informação crítica para o país deve estar em território nacional, deve ser legislado. Muitos países, os países mais avançados, todos têm leis claras sobre a soberania de dados. Eu penso que Cabo Verde ainda não caiu o clique. O clique ainda não chegou a nós de que os dados hoje representam uma dimensão soberana do país. As políticas públicas têm que incentivar a aposta em o que é nacional. E há formas de o fazer. Há incentivos fiscais. Quem comprar nacional deveria estar isento de determinado volume de impostos e quem comprar externo devia ter uma carga fiscal maior. Há formas de estimular o consumo nacional. É por isso que eu falo muito nas políticas públicas. O engenheiro considera que é chegada a altura de uma mudança de chip dos privados com maior valorização do sector TIC nacional, tal como o público no ano 2000, e o Estado deve também dar um sinal de mais confiança aos técnicos nacionais. Para mim é claramente transversal, não é só tecnológico, não é? Eu vejo e tenho assistido ao longo da minha vida como é que produtos, trabalhos, consultorias que podiam ser feitas por cabo-verdianos são passadas para empresas internacionais por milhões que, por sua vez, contratam os cabo-verdianos para poder ajudar. Portanto, este ciclo aqui é um ciclo que insiste e persiste ao longo de anos. Agora, há um momento que eu acredito que nós teremos a nossa independência intelectual, ou não sei como chamar isto, que nos permitirá olharmos uns aos outros com o devido valor. Portanto, o Júlio sabe que em todas as áreas, não é só digital, em todas as áreas há muita capacidade, somos valorizados lá fora em várias dimensões, mas quando chegamos a Cabo Verde parece que perdemos valor e começamos a olhar lá para fora e a pagar milhões, quando por muito menos poderíamos usar as nossas competências nacionais. Hélio Varela dá como exemplo o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira, SIGOF, operacional desde 2002 e inteiramente nacional, galardoado com o Prémio de Inovação no Sector Público Africano em julho de 2013, na categoria Inovação nos Sistemas e Processos Governativos. Os participantes do ateliê de interpretação do Museu de Resistência do Campo de Concentração de Tarrafal, que tem início amanhã, já se encontram todos na cidade da Praia. A informação é confirmada pela diretora científica do dossiê de candidatura do campo de concentração à lista do Património Mundial da Unesco. Nós vamos apresentar o espaço como museu de sítio. Então, o espaço ele tem que refletir as diferentes fases de ocupação do presídio, dos anexos, mas também tem que apresentar a presença de todos os países, todos os que estiveram dentro do campo, estiveram de alguma forma ligados ao campo. Ele tem que mostrar os angolanos, os guineenses e os cabo-verdianos, a proveniência, a forma como chegaram, quem são, e tem que ir além daquilo que tem sido o habitual, que é mostrar o ex-preso. Ele tem que mostrar toda a dinâmica, todo o cotidiano que aconteceu dentro do espaço. Portanto, tem que mostrar essa visão transnacional em que todos esses países acabam por estar representados dentro do espaço. Por outro lado, ele tem que mostrar aquilo que foi a evolução da ocupação ao longo do tempo. Por exemplo, no último ateliê, no simpósio, debateu-se muito sobre a fase entre 74 e 75, que não aparece na interpretação atual dentro do museu. E depois há a fase da ocupação por parte dos militares, quando funcionou como centro de instrução político-militar. E é essa visão, esclarece Sandra Mascarenhas, que deve dar corpo à nova interpretação do Museu de Resistência à luz do que a Unesco chama de conciliação entre os povos. Nos próximos dias vão estar reunidos no antigo campo de concentração de Tarrafal peritos que conhecem os museus utilizados para análise comparativa. São museus, são prisões que de alguma forma estiveram nesse roteiro que os presos fizeram até chegar ao Tarrafal, mas também inclui a participação dos próprios ex-presos. Por exemplo, nós temos o Mário Soares, que vem da Guiné,
temos os presos aqui de Cabo Verde. De Angola tivemos alguma dificuldade, dada a idade dos ex-presos e a questão da saúde debilitada de alguns deles, mas a ideia é exatamente trazer toda essa gente que de alguma forma esteve ligada ao Tarrafal. Quando falo ligado ao Tarrafal, falo dos ex-presos, mas também falo dos funcionários, dos guardas que lá estiveram, e juntos com a população, com a comunidade, com aqueles que habitam no espaço, pensarmos uma interpretação que vá ao encontro daquilo que são as aspirações dos ex-presos, da comunidade, mas também de quem normalmente labuta nesse meio e sabe o que é que se quer transmitir através dos vários núcleos expositivos que se vai criar no museu. A diretora científica admite que o processo de candidatura está praticamente no fim. Aliás, o IPC deve apresentar o primeiro draft à Unesco até 15 de setembro. Estamos a trabalhar nesta fase final exatamente para complementar esse draft. Temos até uma visita técnica agora, que acontece com um expert do Burkina Faso que vem cá fazer o acompanhamento. Teremos no dia 12 e 13 uma visita da própria Unesco. E a ideia é exatamente fecharmos, por enquanto, né, o draft desse dossiê que será apresentado em setembro, e a Unesco irá refletir sobre este dossiê e apontar, portanto, quais são as falhas, o que é que precisa ser melhorado, para que em dezembro seja apresentado o dossiê completo. O ateliê começa amanhã e decorre até quinta-feira e é financiado pelo Comitê do Património Mundial da Unesco no âmbito da assistência técnica concedida ao processo de candidatura do campo de concentração do Tarrafal. Conectar, capacitar e inspirar é o lema do mês da juventude que está a começar no bairro Eugênio de Lima, cidade da Praia. A presidente da Associação Comunitária dá-nos conta que o programa é desenvolvido durante 3 semanas. Também tem vários workshops, desde a parte de multimédia, inteligência artificial, educação financeira e o Tomás. Tem dentro dele um programa que é conhecer a cidade, que leva jovens a conhecer algumas instituições dentro de cidade da praia, e tem também um torneio de futsal que nos está a fazer. O programa começa hoje com uma conversa aberta sobre direitos humanos, cidadania e segurança urbana em parceria com a Universidade de Santiago, e um workshop mais tarde, prevenção sobre o uso de álcool e outras drogas. Ricardina da Veiga reconhece que em Eugênio de Lima o alcoolismo é um sério problema e visível. Então é um tema totalmente importante ali para nós. Para a nossa comunidade, para não ainda pegar mais risco para se tem alguma mudança. Para não ter mesmo muitos jovens que se bebem não é hoje aquele parte lá, e jovens quase outros que nem estão no trabalho, que estão na nada. É algo que não está falando, mas não tem trabalho a fazer. Jovem no fundo, usei que se passa, usei que se mais para mais atenção. Bom, de certeza se tem algo por trás. Então, pegando nesse workshop, e não tenho certeza, mas não estou conseguindo bem estar mais perto desse para bater, saber as causas e coisas que talvez eles podem querer fazer, que nessa cidade de oportunidade, essa cidade de caminho, ou essa cidade de alguém para falar coisa. O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude, reunida em Lisboa de 8 a 12 de agosto de 1998. O Festival da Baía das Gatas, Festival de Música, deve passar a realizar-se na primeira semana de agosto de forma regular, uma mudança anunciada ontem à noite pela organização e que tem em conta, Milo Rodrigues, as alterações climáticas. Segundo a organização, a antecipação em uma semana resulta da necessidade de reduzir os riscos associados às condições meteorológicas nesta época do ano. Nota pensar que nos próximos anos também ele continua a ser na primeira semana do mês de agosto. Bom, modo vou saber com alterações climáticas não tem que pensar coisas de outra forma. Não também analisar, escolher, ouvir a população também tem que dar essas ideias, sociedade civil, jornalista e outros, para escolher qual é que é a melhor data para nós fazer o festival. O balanço desta edição foi feito pelo vereador José Carlos da Luz, que acredita ter conseguido agradar as diferentes gerações e gostos musicais. Não senti que a população, o público,
que tive grande empatia no artista, qualquer um dos artistas, dei aquilo satisfeito. O maior desafio que não tinha era aquele medo que pudesse acontecer algo semelhante ao ano passado. Não fazer algum trabalho de correção torrencial, alguns arranjos na palco, alguma limpeza de lugares porque o lugar fica mais adequado. O vereador também respondeu às críticas sobre as dificuldades com o som. Não tinha feito algum teste que tinha indicado isso. E a empresa que está ali também é uma empresa que tem várias experiências nesse sentido. Ele fez esse trabalho todo ano, não também analisar depois de fazer espiar, digamos, fazer uma análise mais exaustiva do que poderia ter falhado em termos de som e para a gente corrigir anos vindouros. O Festival Baía das Gatas encerrou em grande com a mistura entre o rap e o funk do brasileiro MC Cabilinho. Em clima de celebração, o artista brasileiro agradeceu o carinho dos fãs cabo-verdianos e revelou que pretende voltar ao país para, desta vez, conhecer melhor Cabo Verde. Eu sempre recebi muitas mensagens de Cabo Verde no meu Instagram, então estou muito feliz e quero muito voltar de novo. E quero também poder ter tempo na próxima vez para turistar, né? Conhecer mais a cidade, enfim, um ponto turístico que dessa vez, infelizmente, eu não vou ter. Mas é isso, obrigado a todos os fãs que brotaram no show, obrigado a todos vocês que me receberam, pelo carinho. E obrigado pelo carinho que vocês têm com o Brasil também. O palco recebeu ainda os Black Side, que assinalam 30 anos de carreira, uma espécie de celebração que fica marcada por este reencontro com o público mindelense. Moda que o festival te bate a criar, Black Side também te bate a criar. Então, comemorar 30 anos, na mais um aniversário do Festival de Baía das Gatas, digamos, não está na casa e sentir esse carinho de nosso povo desde o princípio de cantar as mesmas músicas. Epá, é uma coisa inexplicável. A noite contou também com a atuação de Lisandro Cucci. Fazer público canta, fazer público sente, mesmo emoção que sente dentro de mim, é mais transmite que gosta. Então, esse canta comigo, cada um de músicas, então foi forte. Com 42 anos de história, embora com 2 anos sem a sua realização, o Festival Baía das Gatas encerrou mais uma edição, marcada por algumas dificuldades, mas reafirmando o seu lugar como um dos grandes eventos musicais de Cabo Verde. Uma petrolífera com ligações ao presidente americano prepara-se para entrar, mas sem autorização, na Groenlândia. Os primeiros equipamentos de perfuração estão a chegar à costa leste do território desde o mês passado. A empresa estima que existam reservas de crudo no valor de quase 900 mil milhões de euros em toda a Groenlândia. A empresa com ligações a Donald Trump prepara-se para iniciar a exploração. Os primeiros equipamentos de perfuração estão a chegar à costa leste, segundo o jornal britânico The Guardian. O objetivo é abrir 2 poços num investimento de cerca de 50 milhões de euros. No entanto, o governo da Groenlândia nega ter emitido qualquer concessão de exploração a esta ou qualquer outra empresa para exploração petrolífera, o que está a ser considerado como uma espécie de anexação, como pretende Donald Trump. A Ucrânia quer neutralizar a Crimeia para fins militares. É assim que explica as recentes e incessantes bombardeamentos à Ucrânia. O comandante responsável pela guerra de drones da Ucrânia afirma que os recentes ataques representam a primeira fase de uma campanha destinada a tornar a península anexada pela Rússia em 2014 inutilizável para operações militares. Os sindicatos de jornalistas e as restantes estruturas sindicais e a administração da RTP reúnem-se hoje para evitar uma eventual suspensão de subsídios. É que querem estudar uma forma de contornar o pagamento de subsídios considerados indevidos pela Inspeção Geral de Finanças. O Conselho de Administração da RTP decidiu suspender preventivamente a atribuição de novos subsídios identificados pela Direção-Geral de Finanças como indevidos e pediu uma reunião urgente às
tutelas para encontrar soluções que evitem a suspensão dos atuais. Hoje, num comunicado, o Sindicato de Jornalistas Portugueses adianta que vai haver uma nova reunião entre as estruturas sindicais e a administração da RTP, liderada por Nicolau Santos, para se debater novas formas de ultrapassar a possível interrupção do pagamento dos subsídios já a partir deste mês de agosto. E assim estivemos com o primeiro jornal aqui na sua rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.